Nos estágios iniciais da resposta imune, o sistema imune inato reconhece a presença de agentes patogênicos e fornece a primeira linha de defesa. As células dendríticas que circulam nos tecidos possuem a capacidade de reconhecer a presença de padrões moleculares associados aos patógenos ou PAMPs. Os PAMPs são características conservadas dos patógenos, como lipopolissacarídeos ou LPS, que são componentes das membranas celulares de todas as bactérias gram-negativas. As células dendríticas possuem a capacidade de reconhecer os PAMPs por meio da expressão de uma família de receptores semelhantes ao TOL ou TLRs. No caso do LPS, ele é reconhecido por um membro da família TLR, o TLR4, que é expresso na superfície das células dendríticas. O LPS é transportado pela proteína ligadora de LPS solúvel, a LBP, para a superfície da célula dendrítica e depositado na proteína CD14 de superfície celular. A presença de LPS é detectada pelo TLR4 por meio de sua interação e de seu reconhecimento do LPS ligado ao CD14. O sinal emitido pelo TLR inicia a maturação da célula dendrítica. A célula dendrítica agora pode migrar para os linfonodos regionais e ativar a resposta imune adquirida. O aprisionamento das bactérias pelos fagócitos é um processo ativo, o qual exige a ativação de receptores específicos dos fagócitos. Os receptores Fc que se ligam às bactérias revestidas por anticorpos são um dos receptores capazes de desencadear a fagocitose. A ligação das moléculas dos anticorpos agregadas aos receptores Fc faz com que a célula englobe a bactéria. Inicialmente, o fagócito primeiro emite pseudópodos ou pregas que circundam a bactéria e então se fundem, aprisionando a bactéria dentro do que é agora uma vesícula intracelular, o fagossoma. Dentro do fagócito, os lisossomas se fundem com o fagossoma, adicionando o seu conteúdo enzimático para degradar a bactéria englobada. As células do sistema imune, como os macrófagos e as células dendríticas, são a primeira linha de defesa no reconhecimento de vários tipos de patógenos. Essas células desenvolveram diversos receptores para reconhecer diferentes tipos de PAMPs. Há diferentes classes dessas proteínas que reconhecem diferentes tipos de PAMPs. Os receptores semelhantes ao TOL ou TLRs são compostos por múltiplas repetições ricas em leucina, que são úteis para o reconhecimento de vários PAMPs. Os TLRs são proteínas associadas à membrana. Algumas estão localizadas na superfície celular e outras estão localizadas nas vesículas endocíticas, onde elas avaliam o conteúdo degradado pelos patógenos capturados por endocitose. Cada membro da família TLR reconhece diferentes tipos de PAMPs. Por exemplo, o TLR5 reconhece a flagelina, que é um componente altamente conservado do flagelo bacteriano. O genoma bacteriano contém motivos de oligonucleotídeos CpG metilados, que são reconhecidos pelo TLR9 quando o genoma é degradado no lisossoma. O TLR6 e o TLR2 são dímeros que reconhecem lipopeptídeos diacil. O TLR1 e o TLR2 são dímeros que reconhecem lipopeptídeos triacil e o TLR4 reconhece lipopolissacarídeos LPS, um componente das bactérias gram-negativas. Como o TLR9, o TLR3 e o TLR7 estão localizados nas vesículas endocíticas e reconhecem RNA de dupla fita e RNA de fita simples, respectivamente. Quando qualquer TLR é ativado, ele envia um sinal para o núcleo, ativando fatores de transcrição. No entanto, nem todos os patógenos vivem no espaço extracelular ou são fagocitados. Alguns patógenos, como os vírus, se localizam e se replicam no citossol. Há pelo menos duas classes de receptores que podem detectar patógenos no citossol e sinalizar sua presença para o sistema imune. Uma classe desses receptores são os membros da família de domínio de oligomerização de nucleotídeos ou proteínas NOD. Por exemplo, a proteína NOD2, que está localizada no citossol, pode detectar proteoglicanos de bactérias intracelulares. Quando a proteína NOD2 reconhece o seu ligante, o dipeptídeo muramil, ela envia um sinal para o núcleo para ativar a transcrição. Existe uma classe de proteínas receptoras intracelulares que contém um domínio de helicase de RNA e 2 domínios de recrutamento de caspase ou domínios CARD.
Um membro dessa família, o Rig1, reconhece RNAs de dupla fita, que é um dos componentes no ciclo de vida de muitos vírus de RNA. Essa classe de proteínas também envia um sinal para o núcleo, mas ao contrário das TLRs e NODs, ela ativa a produção de interferons do tipo 1. Assim, os receptores semelhantes ao TOL, as proteínas NOD e a família de helicase de RNA de domínio CARD conferem ao sistema imune a capacidade de detectar patógenos, tanto extracelulares como intracelulares, e ativar a resposta imune contra eles. A ativação do sistema do complemento ocorre nas superfícies, como a superfície de uma bactéria, como mostrado. Neste exemplo, a ativação do complemento é iniciada por anticorpos que se ligam aos antígenos da superfície celular bacteriana. O complexo C1 do complemento, formado por uma molécula de C1Q, 2 moléculas de C1R e 2 moléculas de C1S, liga as moléculas de anticorpo agregadas na superfície das bactérias. A ligação de C1 aos anticorpos resulta na ativação cruzada da proteólise das proteases C1R e C1S. A forma ativa de C1S cliva e ativa a proteína C4 do complemento, liberando um pequeno fragmento peptídico, o C4A, que atua como uma anafilotoxina. Os grandes fragmentos restantes, o C4b, que contém uma ligação lábel-tioéster, ligam-se covalentemente à superfície da bactéria pela formação de ligações éster ou amida. A proenzima C2 liga-se ao C4b e então é clivada pela C1S ativada, liberando um pequeno peptídeo, o C2b. Isso leva à produção de uma nova protease, a C4b-C2A, também conhecida como a via clássica do complemento da convertase C3. A enzima C4b-C2A se liga ao C3, clivando-o para liberar outro peptídeo, anafilotoxina, o C3A, ao passo que o fragmento C3b, que também contém uma ligação tioéster lábil, se liga à superfície bacteriana próxima ao complexo C4b-C2A e se associa com a C4b-C2A para criar a protease C4b-C2A-C3b, que é uma convertase C3-C5. Muitas moléculas de C3 podem ser clivadas pela convertase C3-C5, liberando muitas moléculas de C3A. Muitos dos fragmentos C3b resultantes são capazes de se ligar covalentemente à superfície bacteriana, recobrindo-a com muitas moléculas de C3b que podem induzir a fagocitose da bactéria. A convertase C3-C5 também cliva e ativa a C5. Novamente, o pequeno fragmento peptídico liberado por essa clivagem, o C5A, é uma potente anafilotoxina e é também o mais importante quimioatraente derivado do sistema do complemento. O fragmento grande, o C5b, atua iniciando a formação do complexo de ataque à membrana, o estágio terminal da cascata do complemento. Nesse processo, o C5b se associa com o C6 e o C7. O C5b por si só não se associa à membrana e a molécula C7 permite que este complexo se insira na membrana da célula bacteriana. O C8 também se liga ao complexo C5b, C6, C7 e se insere na membrana celular. O complexo C5b, 6, 7, 8 catalisa a união de moléculas C9 para criar poros cilíndricos que atravessam a membrana celular. Os poros rompem o equilíbrio iônico e o balanço osmótico, matando a célula bacteriana. O endotélio dos vasos sanguíneos no local da infecção expressam moléculas de selectina, a selectina P e a selectina E. Os leucócitos, como os neutrófilos, expressam o ligante para a selectina na forma de carboidrato Cialyl-Lewis, SLX. A ligação das selectinas endoteliais ao SLX é fraca e não pode segurar a célula contra o fluxo sanguíneo. Em vez disso, a célula rola ao longo da parede do vaso sanguíneo, fazendo e desfazendo muitas interações com as selectinas. Os leucócitos são as células brancas do sangue que auxiliam na luta contra a infecção. No local da lesão, da infecção ou da inflamação, são liberadas citocinas que estimulam as células endoteliais que revestem os vasos sanguíneos adjacentes. As células endoteliais expressam proteínas de superfície chamadas de selectinas. As selectinas se ligam aos carboidratos da membrana dos leucócitos, causando sua adesão às paredes dos vasos sanguíneos.
Essa interação é de afinidade suficientemente baixa e os leucócitos podem literalmente rolar ao longo das paredes do vaso, à procura de pontos para a saída do vaso. Ali eles aderem fortemente e se espremem entre as células endoteliais, sem romper as paredes dos vasos, e então se arrastam para fora do vaso sanguíneo em direção ao tecido conjuntivo adjacente. Aqui se observa o rolamento dos leucócitos diretamente em camundongos anestesiados. O movimento para cima e para baixo na imagem se deve à respiração dos camundongos. 2 vasos sanguíneos são mostrados. O de cima é uma artéria, com o sangue fluindo da direita para a esquerda. O de baixo é uma veia, com o sangue fluindo da esquerda para a direita. Os leucócitos se aderem apenas à superfície de veias, eles não saem das artérias. Alguns leucócitos estão firmemente aderidos e estão no processo de passagem através das paredes dos vasos, outros já deixaram os vasos e são vistos circundando o tecido conjuntivo. Quando o fluxo sanguíneo é interrompido temporariamente por um leve clampeamento dos vasos, podemos ver como os vasos são densamente preenchidos com células vermelhas do sangue, as hemácias. As hemácias não interagem com as paredes dos vasos e se movem rapidamente sob o fluxo normal, que não conseguimos vê-las. Quando o fluxo sanguíneo é restabelecido, alguns leucócitos continuam rolando, ao passo que os leucócitos que não estão interagindo são imediatamente levados pela corrente. As células endoteliais vasculares ativadas expressam moléculas de adesão, a selectina E e a ICAM-1, e apresentam quimiocinas na matriz extracelular. Os leucócitos inicialmente aderem pela ligação com as selectinas, que reconhecem o carboidrato sialil-Levix, S-Lex. A adesão inicial permite que outras moléculas se liguem. Inicialmente, a LFA1 se liga a ICAM-1 fracamente. A sinalização das quimiocinas converte essa ligação fraca em uma forte adesão. Os leucócitos fortemente ligados agora migram através do endotélio, espremendo-se entre as células endoteliais adjacentes. A quimiocina ligada agora sinaliza para o leucócito migrar ao longo do gradiente de concentração da quimiocina. O local da inflamação é a fonte do gradiente da quimiocina. Portanto, os leucócitos são atraídos do sangue em direção ao local da infecção. Os genes de imunoglobulina são compostos por segmentos de DNA separados que são unidos por um processo chamado de recombinação somática para produzir um gene funcional. Os genes das cadeias pesadas possuem 3 segmentos gênicos: o segmento variável, ou V, o segmento gênico de diversidade, ou segmento gênico D, e o de junção, ou segmento J. Os genes de cadeia leve, como mostrado aqui, possuem apenas 2 segmentos, o segmento V e o J. Os segmentos gênicos que podem recombinar-se têm sequências motivo específicas adjacentes, chamadas de sequências sinalizadoras de recombinação ou motivos RSS. Um complexo de proteínas contendo os produtos dos genes ativadores de recombinação, a RAG1 e a RAG2, se liga especificamente ao motivo RSS, neste exemplo, flanqueando um segmento gênico V e um segmento J. Cada segmento gênico individual, o qual flanqueia os motivos RSS do complexo de proteínas RAG, é aleatoriamente selecionado a partir de várias cópias presentes em cada locus gênico. O complexo de proteína RAG aproxima os segmentos gênicos para serem recombinados e cliva o DNA exatamente na junção do segmento gênico com seu motivo RSS. A clivagem cria um grampo no DNA no final do segmento gênico e uma quebra na dupla fita nas extremidades do motivo RSS. Proteínas adicionais como a proteína quinase dependente de DNA, a KU, a Artemis e um dímero de DNA ligase e a XRCC4 são incorporadas em um grande complexo com as proteínas RAG. As extremidades RSS são unidas, formando o que chamamos de sinal de junção, para criar um círculo fechado de DNA que não desempenha mais nenhum papel no processo de recombinação. Os grampos de DNA nas extremidades dos segmentos gênicos são então clivados. Uma enzima adicional,
A deoxinucleotidil transferase terminal, ou TDT, é recrutada e adiciona nucleotídeos nas extremidades das fitas de DNA. As outras enzimas do complexo unem as duas extremidades dos segmentos gênicos, completando o processo de recombinação. O dobramento e a montagem das moléculas do MHC de classe 1 ocorre no lúmen do retículo endoplasmático. A dobra inicial da cadeia pesada de classe 1, ou cadeia alfa, é auxiliada pela chaperona calnexina. A cadeia parcialmente dobrada é transferida para uma segunda chaperona, a calreticulina, que auxilia no dobramento final da cadeia e na associação com a beta-2 microglobulina. Outras proteínas, a ERP57 e a tapacina, se associam com a molécula de classe 1 nascente, que se liga ao transportador TAP via tapacina para formar o complexo de carregamento do peptídeo. Os peptídeos que se ligam às moléculas do MHC de classe 1 são produzidos por um grande complexo proteico, o proteossoma, que é encontrado no citoplasma. O proteossoma degrada proteínas no citossol da célula para produzir pequenos peptídeos que são então transportados através da membrana do retículo endoplasmático pelo transportador TAP. Alguns peptídeos não se ligam às moléculas do MHC. Outros podem ligar-se, mas são instáveis. Estes são liberados das moléculas do MHC, um processo chamado de editoração do peptídeo. Finalmente, um peptídeo liga-se à molécula do MHC com alta afinidade para produzir um complexo estável. Isso faz com que ocorra a etapa final do dobramento da molécula de classe 1 e a dissociação do complexo de carregamento do peptídeo. A molécula do MHC de classe 1 carregada com o peptídeo está agora livre para sair do retículo endoplasmático e ser transportada por intermédio do aparelho de Golgi à superfície da célula, onde ela pode ser reconhecida pelos receptores de antígeno das células T, CD8. Esta célula de mamífero está infectada com a bactéria patogênica Listeria monocytogenes. Essa bactéria se move ao longo do citossol, recrutando a actina da célula hospedeira, que polimeriza e as empurra, produzindo uma cauda de cometa no rastro. Essa bactéria pode também formar caudas de cometa de actina e avançar nos estratos celulares. Aqui as bactérias estão expressando a proteína verde fluorescente, e a actina é marcada em vermelho com um corante fluorescente. Sempre que uma bactéria é empurrada para a membrana plasmática, cria uma protusão temporária e é então devolvida para prosseguir aleatoriamente. Ocasionalmente, em vez de ser devolvida, a protusão da membrana celular e a listéria dentro dela são fagocitadas por outra célula. Quando isso ocorre, a bactéria Listeria é capaz de romper os dois conjuntos de membranas celulares e inserir-se no citossol da sua nova célula hospedeira. Uma vez no citossol, a Listeria é capaz de reproduzir-se rapidamente. Desta maneira, a bactéria pode se espalhar de célula para célula, sem nunca entrar nos fluidos extracelulares, escondendo-se efetivamente da resposta imune. As duas cadeias de moléculas MHC de classe 2 reúnem-se no retículo endoplasmático, o RE, com uma terceira cadeia, a cadeia invariável, mostrada aqui em verde. Uma parte da cadeia invariável se liga ao sulco de ligação do peptídeo da molécula do MHC de classe 2, impedindo a ligação dos peptídeos ou proteínas não dobradas presentes no RE. A cadeia invariável também orienta o transporte das moléculas de classe 2 para fora do RE e através do aparelho de Golgi em uma vesícula que eventualmente se torna parte da via endocítica, onde os patógenos e as proteínas estranhas são levadas para o interior da célula. A acidificação progressiva desta vesícula endocítica ativa proteases que clivam a cadeia invariável em dois lugares, deixando um pequeno peptídeo, o peptídeo de cadeia invariável, associado à classe 2, ou CLIP, ligado à molécula de classe 2. Os patógenos ou suas proteínas englobadas também são degradados pelas proteases ácidas ativadas nos peptídeos, mas estes não podem ligar-se imediatamente às moléculas de classe 2, porque o peptídeo CLIP ainda ocupa o sulco de ligação do peptídeo. A remoção do peptídeo CLIP é a função de uma molécula especializada semelhante ao MHC de classe 2, a HLA-DM, que também está presente nessas vesículas.
Ele atua como um catalisador coordenando tanto a liberação do peptídeo CLIP das moléculas MHC de classe 2, quanto a ligação de peptídeos derivados do patógeno. O complexo peptídeo MHC de classe 2 é transportado para a superfície celular, onde ele pode ser reconhecido pelos receptores de antígeno das células T, CD4. Quando ocorre a infecção da célula pelo vírus, as proteínas produzidas no citossol pelos vírus podem ser degradadas pelos proteossomas e transportadas para o RE pelo transportador TAP. A presença desses peptídeos no RE permite que eles sejam carregados para as moléculas do MHC de classe 1 nascente e eventualmente transportados para a superfície da célula, onde podem ser reconhecidos pelas células T, CD8. Determinados vírus desenvolveram estratégias para evitar sua detecção por células T citotóxicas. Muitas dessas estratégias envolvem peptídeos derivados de vírus que impedem sua entrada no RE e seu carregamento para as moléculas do MHC de classe 1 nascente. Por exemplo, o vírus do herpes simples 1 codifica uma proteína, a IPC47, que tem a capacidade de bloquear a ligação do peptídeo na superfície citossólica do transportador TAP. Assim, impede o transporte dos peptídeos virais para o RE. Consequentemente, esses peptídeos não podem ser carregados para as moléculas do MHC de classe 1. Isto resulta na redução da expressão de MHC carregado com peptídeo na superfície das células infectadas. A célula não é morta e, portanto, o vírus pode replicar-se com sucesso. As balsas lipídicas são regiões especializadas da membrana celular que são enriquecidas com determinados lipídios e colesterol e, consequentemente, são mais rígidas do que o resto da membrana. Estas regiões foram descobertas pela primeira vez porque permaneciam intactas quando determinados detergentes eram utilizados para solubilizar a membrana celular. Alguns tipos de proteínas celulares são encontrados associados com as balsas lipídicas. As proteínas com âncora GPI e as proteínas quinases da família SRC são modificadas pela adição de ácidos graxos, que permite que elas se liguem à membrana celular, sendo encontradas em associação com as balsas lipídicas. As balsas são estruturas dinâmicas, podendo mover-se na membrana, unindo-se para formar grandes balsas ou separando-se em pequenas balsas. Outras proteínas de membrana não podem associar-se às balsas lipídicas até que estejam oligomerizadas. No caso de um receptor, isto pode ser decorrente da ligação de um ligante. Os domínios citoplasmáticos dos receptores agora podem ser fosforilados pelas quinases da família SRC associados às balsas, ativando as vias de sinalização posteriores. As vias de sinalização muitas vezes envolvem outro componente importante das balsas lipídicas, o fosfatidil-inositol, um fosfolipídio de membrana presente na face interna da membrana e concentrado nas balsas lipídicas. O fosfatidil-inositol desempenha duas funções importantes quando fosforilado. É o local onde outras enzimas importantes se ligam e também o substrato para o fosfolipase C, sendo quebrado para dar origem a duas moléculas mensageiras, o trifosfato de inositol e o diacilglicerol, sendo cada uma delas importante nos eventos de sinalização posteriores. O receptor da célula T é um complexo de cadeias alfa e beta antígeno específicas, associadas na membrana com uma cadeia CD3 gama, delta, epsilon e zeta. Cada cadeia CD3 tem pelo menos uma cópia de um motivo de sinalização. O motivo de ativação com base no imunorreceptor de tirosina, ou ITAM, no seu domínio citoplasmático. Diversas tirosinas quinases da família SRC estão associadas aos domínios citoplasmáticos do complexo do receptor de células T. A fim, juntamente com outros membros da família quinase SRC, como LCK, são importantes para a ativação das células T. Outras moléculas envolvidas na ativação das células T, incluindo o CD45, cujos domínios citoplasmáticos contêm a enzima tirosina fosfatase, e o correceptor de células T, o CD4 ou o CD8. Neste exemplo, o correceptor é o CD4. As moléculas correceptoras se ligam aos domínios citoplasmáticos da tirosina quinase LCK. A enzima citossólica, a ZAP70, também desempenha um papel importante na ativação das células T.
Como esta é uma célula T CD4, o seu receptor de antígeno reconhece uma molécula do MHC de classe 2 juntamente com seu peptídeo ligado. Quando o receptor da célula T se liga ao complexo peptídeo MHC, uma série de eventos ocorre dentro da célula. Primeiro, uma enzima intracelular da família tirosina quinase, SRC, como afim, é ativada pelo CD45, que remove o grupo fosfato inibidor da enzima. A FIN-quinase ativada então fosforila os ITANs do componente CD3 do receptor de células T. As ITANs fosforiladas são sítios de ligação para uma segunda quinase, a ZAP70, que agora pode ligar-se à cadeia zeta fosforilada. Neste exemplo, o correceptor CD4 também é capaz de ligar-se ao mesmo complexo peptídeo MHC que o receptor de antígeno da célula T. Esta ligação aproxima a tirosina quinase LCK, associada ao correceptor da ZAP70, e, como resultado, a LCK fosforila e ativa a ZAP70. A ZAP70 ativada agora pode ligar-se e ativar uma série de proteínas sinalizadoras intracelulares, por exemplo, a LAT, que por sua vez é capaz de ativar outras vias de sinalização dentro da célula. Neste vídeo, podemos ver a célula T que se torna ativada quando interage com uma célula dendrítica. A célula T é marcada com um corante que fluoresce quando se liga a íons cálcio. Neste momento, a célula T não está ativada. As concentrações de cálcio intracelular são baixas e a fluorescência verde é pouco visível. Quando as células T se ligam à superfície da célula dendrítica, podemos ver que fluorescem rapidamente em um verde brilhante quando se tornam ativadas. Entretanto, ela continua a avançar, rastejando sobre a superfície da célula dendrítica, talvez para verificar se a célula apresenta o complexo MHC peptídeo. Eventualmente, a célula T perde o interesse. Enquanto ainda está fazendo contato com a célula dendrítica, você pode ver que a fluorescência começa a desaparecer. A célula T migra, afastando-se da célula dendrítica. A via da proteína quinase ativada por mitógeno, normalmente referida como via da MAP quinase, é uma das principais vias de sinalização pela qual a célula responde a estímulos externos. Há uma série de vias da MAP quinase que envolvem diferentes proteínas a cada passo, mas elas compartilham algumas características comuns. Aqui será descrita a via genérica. Cada via da MAP quinase inicia com a ativação de fatores de troca de nucleotídeos guanina ou GEF. Neste exemplo, mostraremos a ativação do GEF pela proteína adaptadora de célula T, a LAT, que une o ligante do receptor de células T com a via da MAP quinase. As proteínas GEF ativam as proteínas G pequenas pela troca de GDP por GTP. No estado ligado GTP, a proteína G está ativa e pode ativar outras proteínas. Na via da MAP quinase, a proteína ativada pela proteína G pequena é a MAP quinase ou MAP KKK. A MAP KKK ativada agora fosforila uma segunda quinase, a MAP quinase ou MAP KK. A MAP KK é uma quinase de dupla função, capaz de fosforilar tanto a tirosina como a serina ou resíduos de treonina em seu alvo. A MAP quinase fosforila e ativa uma terceira quinase, a MAP quinase ou MAP-K. A MAP quinase ativada agora migra para o núcleo, onde é capaz de ativar fatores de transcrição. Os receptores de citocina normalmente consistem em duas cadeias, cada uma com um domínio de ligação de citocina extracelular e um domínio intracitoplasmático que se liga a um membro da família das proteínas tirosina quinase, chamada Janus quinase ou JAX. Na ausência da citocina, as duas cadeias não ficam associadas. A ligação da citocina ao receptor estabiliza o heterodímero e aproxima as JAKs que estão ligadas à porção citoplasmática de cada cadeia. As JAKs quinases são capazes, então, de fosforilar as caudas citoplasmáticas dos receptores de citocinas. Moléculas de transdução de sinal e transcrição, ou moléculas STAT, se ligam às cadeias do receptor de citocina fosforilado e são fosforiladas pelas próprias JAKs. A adição de um fosfato às STATs permite que elas dimerizem e, dessa forma, migrem para o núcleo, onde podem ativar diretamente a transcrição gênica.
Os receptores de quimiocina são membros de uma família muito grande de receptores, todas com 7 regiões transmembrana. Cada um desses receptores desta grande família sinaliza da mesma maneira, ou seja, por meio da ativação de proteínas GTP grandes, também conhecidas como proteína G grandes. Cada proteína G é uma molécula trimérica contendo subunidades alfa, beta e gama, ligadas à membrana celular através de um ácido graxo covalentemente ligado. A proteína G possui um nucleotídeo guanina ligado. No estado inativo, o trímero de proteína G tem uma molécula de GDP ligada. A quimiocina ligada ao receptor desencadeia a associação da proteína G com o receptor e a troca do GDP por GTP. Na forma associada com a GTP, a proteína G está ativa e se dissocia em 2 subunidades, a subunidade alfa e o dímero beta-gama. Cada uma dessas pode atuar de forma independente como um segundo mensageiro, ativando outras moléculas e vias de sinalização intracelular. Quando a cadeia alfa ativa seus ligantes, o GTP ligado é hidrolisado em GDP. A subunidade G-alfa, agora inativa, reagrupa com a subunidade G-beta-gama, refazendo a proteína G inativa. A apoptose das células T, bem como de outras células, pode ser ativada através de um receptor de superfície celular chamado FAS. O FAS é um membro do receptor do fator de necrose tumoral, ou família de receptores TNF, e se liga a um membro da família TNF, o ligante FAS, expresso na superfície de outras células, normalmente nas células T ativadas. O ligante FAS, assim como outros membros da família TNF, é um trímero, e quando o receptor FAS se liga ao ligante trimérico, 3 receptores de cadeia são reunidos para formar outro trímero. A associação dos domínios intracelulares de FAS, que contém módulos adaptadores chamados de domínios de morte, permite que eles se liguem a outras proteínas contendo domínios de morte intracelular, como a FADD. A FADD atua como um adaptador, ligando a FAS à caspase 8, um membro das proteases intracelulares chamadas de caspases, assim chamadas porque clivam a porção C-terminal dos resíduos do ácido aspartico. A caspase 8 inicialmente se liga a um precursor inativo, mas uma vez ligadas as moléculas de procaspase, são capazes de se ativar mutuamente por clivagem e então por uma segunda clivagem e liberar o domínio protease do complexo de proteínas reunidas em torno do receptor FAS. O domínio proteolítico da caspase 8 ativa outras procaspases, que por sua vez pode ativar outras procaspases em uma cascata proteolítica. No final da caspase há uma importante caspase efetora, chamada de caspase 3, que cliva uma proteína conhecida como ICAD, o inibidor da DNase ativada por caspase. Após a clivagem da ICAD, a caspase 3 libera uma DNase ativa, que é então capaz de migrar para o núcleo. No núcleo, a DNase ativada por caspase degrada a cromatina, cortando o DNA em pequenos pedaços e, portanto, em última instância, matando as células. O desenvolvimento das células T ocorre dentro do timo, um órgão especializado onde as células T progenitoras amadurecem e se diferenciam. O timo é dividido em muitas localizações anatômicas diferentes e os timócitos passam de um ambiente para outro durante a maturação. Os progenitores de células T entram no timo através de vênulas endoteliais altas e migram para a região subcapsular, onde estes timócitos iniciam seu processo de maturação pelo rearranjo dos genes de seus receptores de células T. A maturação prossegue e as células começam a expressar um receptor específico, movendo-se em direção ao córtex tímico. As interações entre o receptor de célula T e o complexo peptídeo MHC, apresentado pelas células epiteliais corticais tímicas, desempenham um importante papel no destino dos timócitos. Neste ponto, os timócitos em desenvolvimento expressam ambos, o CD4 e o CD8, bem como um receptor de célula T alfa-beta. Uma célula que possui um receptor capaz de reconhecer uma molécula do MHC de classe 1 recebe tanto um sinal de sobrevivência quanto um sinal de maturação. Eventualmente, a célula para de expressar o CD4 e mantém a expressão de CD8. Os timócitos que obtêm um sinal de sobrevivência são submetidos à seleção positiva.
Uma célula que possui um receptor capaz de reconhecer uma molécula do MHC de classe 2 também recebe um sinal de sobrevivência e um sinal de maturação diferente. Eventualmente, essa célula para de expressar o CD8 e mantém a expressão do CD4. Os timócitos cujos receptores são incapazes de reconhecer moléculas do MHC de classe 1 ou MHC de classe 2 deixam de receber qualquer sinal de sobrevivência e morrem por morte celular programada ou apoptose. Os timócitos que são capazes de reconhecer com grande avidez complexos peptídeos MHC de classe 1 ou MHC de classe 2 recebem um forte sinal que os leva à morte celular. Dessa forma, os timócitos capazes de responder a autopeptídeos antigênicos são eliminados por um processo conhecido como seleção negativa ou tolerância central. As células T sobreviventes migram do córtex tímico para a medula. Nesta fase, elas permanecem capazes de reconhecer autopeptídeos antigênicos expressos em outros tipos celulares, como as células dendríticas ou macrófagos tímicos, e recebem um sinal suficiente para fazer com que sofram a morte celular programada. Os timócitos restantes, agora células T, CD4 e CD8 maduras, saem do timo, retornando diretamente para a corrente sanguínea, passando pelas vênulas ou para o sistema linfático. Os órgãos linfóides, como os linfonodos, possuem uma arquitetura especializada, a qual contém regiões separadas de células T e B. A arquitetura do linfonodo começa a ser estabelecida quando as células do estroma secretam a quimiocina SLC, que atrai as células dendríticas para o linfonodo em desenvolvimento. As células dendríticas também secretam a SLC e uma segunda quimiocina, a MIP3-beta. Essa combinação de quimiocinas atrai tanto as células B como as células T para os linfonodos. As áreas separadas para as células B são estabelecidas pelas células dendríticas foliculares, ou FDC. Essas células não são relacionadas com as células dendríticas que são encontradas nas áreas de células T do linfonodo, compartilhando apenas a morfologia dendrítica. Ainda não se sabe como essas células dendríticas foliculares chegam ao linfonodo. Uma vez presente no órgão linfóide em desenvolvimento, a FDC secreta a quimiocina BLC, que atrai as células B das áreas de células T, criando assim um discreto folículo de célula B. Os vírus são patógenos intracelulares que infectam as células do organismo. Neste exemplo, as células epiteliais apoderam-se de suas máquinas biosintéticas para a produção de novas proteínas virais. A degradação de proteínas virais dentro da célula permite que os peptídeos virais possam ser exibidos na superfície celular, ligados às moléculas do MHC de classe 1. As células T CD8 que reconhecem esse complexo peptídeo MHC são ativadas e matam as células infectadas. Após matar uma célula, a célula T pode mover-se para um novo alvo, matar a célula e assim por diante. O processo de morte é iniciado quando o receptor de células T e o CD8 se ligam a uma molécula do MHC de classe 1, carregando um peptídeo viral, produzindo sinais que ativam a célula T. As células T citotóxicas contêm vesículas de membrana chamadas de grânulos citotóxicos que empacotam as proteínas que matam as células-alvo. A mais importante destas é uma proteína chamada de perforina e um conjunto de proteases chamado de granzimas. Essas proteínas são unidas por uma proteína de sustentação chamada de serglicina. A ativação das células T provoca a liberação do conteúdo dessas vesículas, liberando as proteínas diretamente sobre a superfície da célula-alvo. Embora o mecanismo exato não seja conhecido, a perforina facilita a entrega das granzimas para o citossol. Neste ponto, a célula-alvo é destinada à morte e as células T podem migrar para encontrar uma nova célula-alvo. O processo de morte celular iniciado pelas granzimas usa a mesma maquinaria celular básica que dá origem à apoptose. As granzimas marcam várias proteínas celulares que regulam a apoptose, como a BID e a procaspase 3. As granzimas clivam a BID, que na sua forma truncada, libera o citocromo C da mitocôndria para o citossol. Simultaneamente, a granzima B ativa a procaspase 3, que por sua vez cliva a ICAD, o inibidor da DNase ativada por caspase. A DNase ativa migra para o núcleo,
onde degrada o DNA, assegurando a morte celular. As células dendríticas, as principais células apresentadoras de antígeno do sistema imune, são produzidas a partir de progenitores na medula óssea que migram para os tecidos periféricos através da corrente sanguínea. As células dendríticas imaturas ali residem e esperam a entrada dos patógenos no organismo, por exemplo, através de locais de lesão. As células dendríticas expressam vários receptores de reconhecimento de padrões que podem reconhecer características comuns de muitas bactérias e fungos patogênicos. Por meio desses receptores, elas são capazes de se ligarem e fagocitarem os patógenos. Quando esses receptores se ligam aos patógenos, eles ativam as células dendríticas, que em seguida começam a maturar. Neste processo, elas migram dos tecidos e mudam seu comportamento para impedir a fagocitose e iniciam a expressão de moléculas estimuladoras imunes. As células dendríticas ativadas migram dos tecidos para os vasos linfáticos, onde o líquido linfático drena através dos linfonodos, transportando as células dendríticas. As células T que migram através dos linfonodos avaliam as células dendríticas para a presença do antígeno. As células T que não reconhecem o antígeno em uma célula dendrítica continuam a inspecionar outras e eventualmente retornam à circulação. As células T que reconhecem seu antígeno específico se tornam ativadas, se proliferam e se diferenciam em células efetoras. As células apresentadoras de antígeno profissionais expressam ambas as moléculas do MHC, neste caso moléculas do MHC de classe 2 e as moléculas coestimuladoras, como o CD80. A estimulação de uma célula T, neste caso a célula TCD4, por células apresentadoras de antígenos, envolve a interação de receptores de células T e moléculas correceptoras com o complexo peptídeo MHC, bem como as interações entre o CD80 e o CD28. A interação de células apresentadoras de antígeno com células T produz sinais em ambas as direções, sinalizando para a célula apresentadora de antígeno para expressar moléculas coestimuladoras adicionais, como o CD86 e o CD40. Ao mesmo tempo, os sinais dos receptores de células T e do CD28 induzem a célula T a expressar o ligante CD40. A interação entre o CD40L e o CD40, bem como o estímulo adicional por meio do CD28, mediada pela interação com o CD86, resulta na plena ativação completa da célula T CD4. A ativação da célula T CD8 também requer múltiplas interações entre ligante e receptor. Os mesmos sinais de ativação induzem as células apresentadoras de antígenos a expressar outras moléculas coestimuladoras, como o ligante 4,1-BB ou o 4,1-BBL. Ao passo que a ativação inicial das células T CD8 induz a expressão de 4,1-BB. Acredita-se que a ligação do ligante 4,1-BB à molécula coestimuladora 4,1-BB é necessária para a ativação completa das células T CD8. Nesta imagem 3D somos capazes de ver a interação entre uma célula T corada em azul e uma célula apresentadora de antígeno, neste caso a célula B corada em vermelho. Quando as células T são capazes de reconhecer seus antígenos em outra célula, a zona de contato entre as duas células aqui corada de verde forma uma estrutura organizada chamada de sinapse imunológica. Nesta segunda imagem, que mostra uma célula T citotóxica reconhecendo seu alvo, podemos ver novamente a sinapse entre as duas células. Essas células são marcadas com moléculas fluorescentes que mostram uma molécula de adesão, a cadeia alfa da integrina CD11A em verde e uma molécula sinalizadora, a LCK, em vermelho. Os grânulos citotóxicos no CTL são marcados de azul. Se observarmos a sinapse mais de perto, podemos ver sua estrutura. O anel externo contém uma molécula de adesão e o anel interno é dividido em duas partes, uma contendo moléculas sinalizadoras e a outra, escuro nesta imagem, é a zona secretora. Nesta imagem lateral, podemos ver que alguns dos grânulos citotóxicos corados de azul moveram-se para perto da interface e então começaram a fundir-se com a sinapse. Outros grânulos permanecem na extremidade oposta da célula, talvez onde outra sinapse esteja começando a formar-se. Sinapses múltiplas podem ser formadas na mesma célula apresentadora de antígeno, como vemos aqui, onde dois CTLs estão tentando matar o mesmo alvo.
Cada um formou uma sinapse organizada em discretas zonas secretoras e sinalizadoras. As zonas sinalizadoras são indicadas pela presença de moléculas marcadas em vermelho, a LCK, e os grânulos citotóxicos marcados em verde podem ser vistos agrupados logo após a sinapse. As células T citotóxicas contêm várias organelas citoplasmáticas. Alguns, como o complexo de Golgi e os centros organizadores de microtúbulos, são comuns a todas as células. Outros, como os grânulos citotóxicos, são encontrados apenas nas células TCD8 efetoras e células NK. Durante a interação das células T citotóxicas com seus alvos, essas organelas são redistribuídas no citoplasma da célula T para permitir que a célula desempenhe suas funções efetoras diretamente na célula-alvo. A molécula de adesão, a LFA1, medeia o contato inicial com a célula-alvo potencial e se liga a ICAM1. Se o receptor da célula T não encontra um antígeno específico, a célula não é estimulada e as duas células se separam. Se o receptor da célula T encontra seu antígeno específico na célula-alvo, ela torna-se ativada. Ocorrem então mudanças no citoesqueleto da célula T, onde as organelas citoplasmáticas da célula T se movem para a face da célula-alvo. Essa reorganização direciona a liberação de grânulos e uma nova síntese proteica na interface entre a célula T e seu alvo. Determinadas citocinas, como a interleucina 2 e o interferon gama, são liberados do complexo de Golgi e direcionados para a célula-alvo. Uma resposta imune envolve eventos que ocorrem localmente, no local da infecção e em outros locais mais distantes, como próximo aos linfonodos. Podemos ver a integração de diferentes partes da resposta imune se seguirmos o curso de uma infecção típica. A maioria dos patógenos é mantida fora do organismo por barreiras epiteliais, como a epiderme, e são transpassadas apenas quando existe uma lesão ou dano tecidual. Após uma lesão, a bactéria atravessa a epiderme e estabelece uma infecção no tecido subjacente. As células fagocíticas dos tecidos, como os macrófagos e os neutrófilos, englobam o patógeno. As células dendríticas são também fagocíticas e são ativadas pela ligação do patógeno para deixar o local da infecção e migrar para um linfonodo. As células dendríticas que migram entram nos vasos linfáticos e são recolhidas por um linfonodo de drenagem. No linfonodo, as células T são ativadas pelo antígeno apresentado pela célula dendrítica e, por sua vez, ativam as células B para secretar anticorpos. As células T efetoras e as moléculas de anticorpo retornam para a circulação. Elas deixam novamente a circulação no local da infecção, onde os mediadores inflamatórios induzem mudanças no endotélio do vaso sanguíneo. As células T CD4 ativam os macrófagos a se tornarem mais citotóxicos, enquanto o anticorpo recruta complementos para alisar a bactéria diretamente e para opsonizá-la, aumentando sua captura pelos fagócitos. No caso de uma infecção viral, as células T CD8 ativadas irão matar qualquer célula infectada presente. Os neutrófilos são as células brancas do sangue que procuram e matam a bactéria. Neste esfregaço, observa-se um neutrófilo entre as hemácias. A bactéria Staphylococcus aureus foi adicionada. O pequeno pedaço de bactéria libera um químio atraente que é detectado pelo neutrófilo. O neutrófilo se torna polirizado e começa a caçar a bactéria. A bactéria que se movimenta por energia térmica faz um caminho aleatório, parecendo evitar o seu predador. Eventualmente, o neutrófilo alcança a bactéria e a engloba por meio de fagocitose. Os linfócitos T virgens deixam a corrente sanguínea através das paredes endoteliais especializadas dos vasos sanguíneos, chamados de vênulas endoteliais altas, ou REV, nas áreas de células T dos órgãos linfóides. Este endotélio especializado expressa várias moléculas envolvidas no alojamento dos linfócitos nos linfonodos, principalmente o receptor de alojamento, o GlyCan-1, a molécula de adesão ICAM1 e as quimiocinas, como a MIP3-beta. A ligação inicial das células T virgens ao endotélio vascular é mediada pela selectina L, que se liga ao GlyCan-1.
Subsequentemente, a ligação das quimiocinas expostas na matriz extracelular desencadeia a adesão forte da integrina LFA1 ao seu ligante ICAM1. Agora o linfócito está apto a migrar através do endotélio para dentro da área das células T dos linfonodos. As células T virgens agora podem inspecionar as células dendríticas no linfonodo, procurando pela presença de seu antígeno específico. Se ela não reconhecer o antígeno, a célula T não é ativada e sai do linfonodo para retornar à circulação. As células T que encontram o seu antígeno específico nos linfonodos são ativadas e começam a proliferar e maturar em células efetoras. Eventualmente, depois de alguns dias, essas células deixam o linfonodo e retornam para a circulação. Para visualizar o alojamento do linfócito em local da lesão, uma larva peixe-zebra foi anestesiada e sua barbatana foi furada com uma agulha para causar um pequeno ferimento. Uma veia é vista na parte inferior da imagem. A barbatana é muito fina e transparente, e assim podemos ver diretamente como os linfócitos se arrastam para fora dos vasos sanguíneos e migram rumo ao ferimento. Eles são atraídos para lá pela liberação química das células danificadas, das bactérias invasoras e de outros linfócitos. Em uma imagem mais aproximada, pode-se verificar que a invasão linfocitária está restrita à área ferida. As células estáticas que estão dispersas no tecido conjuntivo são os fibroblastos. Nestes vídeos, 60 minutos são resumidos em 15 segundos. Os centros germinativos onde as células B proliferam e sofrem a troca de isotipo e hipermutação somática formam-se no interior dos folículos de células B nos órgãos linfóides. A formação dos centros germinativos inicia quando as células dendríticas, que apresentam o antígeno em sua superfície, ativam as células T CD4 antígeno específicas, que proliferam e maturam em células efetoras capazes de ativar células B antígeno específicas. Uma vez ativadas por uma célula T CD4, a célula B prolifera, formando um foco primário de células B antígeno específicas. As células B do foco primário migram para perto dos folículos e proliferam. As outras células B do foco primário persistem na área de células T por um curto período, secretando anticorpos, mas eventualmente elas morrem. As células B que entram nos folículos começam a proliferar rapidamente. Durante esse período, elas também sofrem mutação somática para introduzir uma nova variação nos receptores de células B. As células B sofrem um processo de seleção após a mutação somática, quando os receptores são testados por sua habilidade de ligar-se ao antígeno. Aqueles que falham em ligar-se, ou que falham na competição contra outros receptores de células B, morrem. Os patógenos, como o vírus influenza, possuem receptores que os capacitam a ligar-se à superfície das células hospedeiras. Os anticorpos contra esses receptores virais impedem que o vírus se ligue e infecte as células. Estes são os anticorpos neutralizantes, pois eles neutralizam a capacidade do vírus de infectar a célula. Contudo, alguns vírus irão sofrer mutação, alterando o receptor, de maneira que previne a ligação dos anticorpos neutralizantes, deixando o vírus capaz de ligar e infectar a célula hospedeira. Desta maneira, o padrão de antígenos expressos pelo vírus pode mudar ao longo do tempo. Este processo de acúmulo de pequenas mudanças é chamado de deriva antigênica e contribui para a nossa suscetibilidade às infecções pelo vírus influenza ano após ano. Os patógenos, como o vírus influenza, têm receptores que os habilitam a ligar-se à superfície das células hospedeiras. Os anticorpos para esses receptores virais impedem que o vírus se ligue e infecte uma célula. Estes são anticorpos neutralizantes, pois eles neutralizam a capacidade do vírus de infectar uma célula. Em alguns casos, surgem vírus que são capazes de escapar aos efeitos dos anticorpos neutralizantes. Isto pode ocorrer quando dois tipos diferentes de vírus influenza são capazes de infectar a mesma célula hospedeira. A progênie viral produzida a partir de células duplamente infectadas pode conter segmentos do genoma de cada um dos vírus originais. Alguns vírus irão adquirir um segmento de genoma da outra cepa codificando o receptor para a superfície da célula hospedeira. Os anticorpos neutralizantes que bloqueiam a ligação do vírus original serão incapazes de reconhecer o receptor dessa segunda cepa
e serão incapazes de impedir a ligação do vírus nas células hospedeiras. Esse processo, onde ocorrem grandes mudanças na antigenicidade do vírus, é conhecido como mudança antigênica. Essas grandes mudanças podem significar que a imunidade contra o vírus original é ineficaz, e tais mutações de mudanças antigênicas são frequentemente associadas com grandes epidemias virais. O HIV causa a infecção das células por meio de duas moléculas de superfície celular. O CD4 é o receptor primário para o vírus e os receptores de quimiocinas, o CCR5 e o CXCR4, atuam como correceptores para infecção viral de macrófagos e de células T, respectivamente. O HIV se liga inicialmente ao CD4 através da glicoproteína do envelope, AGP120. As interações do vírus com o CD4 e com os correceptores permitem o desnudamento do vírus e a entrada do núcleo capsídeo contendo o genoma viral na célula. A transcriptase reversa viral, a qual é parte integral da partícula viral, copia o genoma de RNA do HIV em DNA de fita dupla. A integrase viral então medeia a integração do DNA viral no DNA cromossômico da célula hospedeira. Nesse estágio, o vírus é latente e pode persistir na célula em um estado inativo. A reativação do vírus ocorre quando a célula hospedeira se torna ativada e a transcrição viral é iniciada. Isso resulta no acúmulo de proteínas virais, bem como dos transcritos do RNA do genoma viral completo. As proteínas virais se reúnem na membrana celular com cópias do RNA genômico e brotam criando uma nova partícula viral. A maturação dessa nova partícula viral continua depois do brotamento da célula hospedeira para criar um novo vírus infeccioso com seu núcleo capsídeo de morfologia característica. Sob condições normais, os tecidos corporais são mantidos sob supervisão pelas células T de memória que migram para fora dos vasos sanguíneos. Se eles não encontram nenhum antígeno, retornam então à circulação via sistema linfático. Os antígenos que entram no organismo são capturados por células apresentadoras de antígenos, processados e apresentados na superfície celular como complexo peptídeo MHC. As células T de memória que encontram esse antígeno se tornam ativadas e secretam várias citocinas, principalmente o TNF-alfa, que atua nos vasos sanguíneos locais. O TNF-alfa ativa o endotélio vascular, o que resulta em vários efeitos inflamatórios. As junções ocludentes entre as células endoteliais afrouxam, permitindo que o líquido passe para fora dos vasos sanguíneos, causando um inchaço localizado. O vazamento de células sanguíneas vermelhas causa vermelhidão no local. O endotélio ativado também expressa moléculas de adesão que permitem que os fagócitos migrem para fora dos vasos sanguíneos. Esse processo leva entre 1 e 3 dias, por isso é chamado de resposta de hipersensibilidade tardia. Essas células fagocitam o antígeno e, no caso dos macrófagos, podem atuar como células apresentadoras de antígeno adicionais. As células T de memória e efetoras também reconhecem as moléculas de adesão expressas pelo endotélio vascular e migram para o tecido, continuando o processo inflamatório.